Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, aquele antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Aquele que é o dom excelente e supremo, todos os dons irrevogáveis cessarão, mas ele sendo a palavra viva e eficaz, céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. O dom supremo, segundo o amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis, assim como aqueles que ele os rejeita, os mantém na ira e indignação. Se opera segundo a lei, o véu lhes é colocado e não tem aquele que revela, aquele que rasgou o véu. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine um sino que ecoa. Ainda que venda tudo que tens e doe aos pobres, é a piedade sempre como fonte de alegria. Jamais aquele que usa a piedade como fonte de lucro se torna um cego, nu e miserável. Ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, ainda que tenha fé de transportar os montes. Sempre segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sempre sendo conduzido por aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém a aurora da manhã, a estrela da manhã, o Shalom. Ele é a paz para aqueles que nele depositam confiança, a paz que excede todo o entendimento. Aqueles que estão sobre a sua ira e indignação não alcançam paz, não há paz para o mundo. Eu não vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada. A ira, a indignação para aqueles que rejeitam. Ele disse: tu não és frio e nem quente, antes fosse frio e quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de o vomitar. É, Dele não se permite escarnecer. Ele é aquele que tudo vê, tudo contempla. Lá do alto ele vê todos os filhos de Adão e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Eis que trago a vossa seu galardão sem demora. Para alguns é como um castigo por rejeitar aquele que podia os livrar da maldição, mas para aqueles que ele os livrou da maldição, é como uma recompensa por não negar o seu nome e perseverar dia após dia, o confessando de boca e demonstrando pelo bom proceder que houve um entendimento, e o entendimento é desviar do mal. Sempre combatendo um bom combate, não por si, mas segundo as armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa. Muitos não chegam nem a isso, ainda que chegue a 70, alguns pela sua robustez 80 é enfado e canseira. Antes, melhor para aqueles que seguem segundo aquele que é a vida e a ressurreição. Todo aquele que chega até ele alcança a vida com abundância e a ressurreição do último dia. E ainda que os seus dias lhe são abreviados, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, porque ele diz: não está morto, está dormindo. Os que dormem em Cristo ouvirão a sua voz. Aleluia! Sempre combatendo um bom combate, a fim de, quando encerrar a carreira, guardar a fé, porque requer no seu tribunal, para ser aprovado, obras de justiça que só são possíveis sendo imitador daquele que é justo, juntamente com a fé que caminham lado a lado. Se desfalecer nas boas obras, é justamente por isso que alguns retrocederam e a sua fé é morta e nula. Porque a palavra diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim sucederá. Assim como o menor grão na agricultura se torna
árvore grande. E a árvore grande, todo aquele que segue, aquele que é fiel e verdadeiro, ele é a árvore plantada junto ao ribeiro, que recebe as águas cristalinas que flui do trono de Deus, e nós, o seu ramo, que recebemos constantemente a sua seiva, sendo as suas virtudes, adicionando a nossa fé, e requer restando segundo na videira verdadeira, independente da estação do ano, está sempre produzindo os frutos dignos de arrependimento, como estar produzindo os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, estar sempre no amor, segundo o poder e equilíbrio, espírito de ousadia e não de covardia, de intrepidez, aqueles que falam por eloquência através do autor e consumador da nossa fé. E até aqui nos sustém o nosso Senhor, e permaneceis firmes, vigilantes e orando sem cessar e meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.